Ei, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia, do canal Redação Inteligente. Hoje estou aqui para a gente falar sobre mais um tema, como sair do senso comum, né? Eu resolvi escolher aqui mais um tema que eu havia dito lá, das possíveis temáticas que poderiam ser colocadas na ESA, né? E aí hoje eu venho falar sobre violência urbana. Bem, e aí, pensando em violência urbana, a gente tem que pensar quais seriam os argumentos, aliás, as ideias que poderiam ser colocadas como senso comum. O que todo mundo diria? As pessoas diriam que o Brasil é um país muito violento, as pessoas diriam que a violência está presente em todos os lugares, as pessoas colocariam a violência como o centro de muitos aspectos, como o centro de imposições, a maneira pela qual as pessoas, de certa forma, conseguem algo, seriam mais ou menos aí colocando a violência como o cerne, o centro de tudo, né? E aí, como que a gente faz, no caso, para sair desse senso comum? Eu coloquei aqui vários argumentos que podem nos ajudar a sair dessa temática comunista, né? Comunista no sentido de comum, vamos colocar. Bem, eu trouxe aí alguns argumentos. O primeiro deles que você poderia utilizar seria a questão de dados concretos, né? Isso daí você, no caso, teria que fazer uma pesquisa. No caso, eu achei aqui uma pesquisa dizendo que o Brasil é o 7º país mais violento do mundo, isso segundo dados do IBGE. Então, são coisas que a gente pode colocar logo informando a fonte, tá? Eu preciso informar de onde eu estou tirando essa informação, senão a minha informação fica sem sentido, tá? E aí, eu pensei também em falar a respeito sobre desigualdade social e corrupção, que na verdade são as temáticas que mais causam violência no Brasil, né? E para falar isso, nós temos que nos remeter à história. E na história, eu anotei aqui, como eu não sou professora de história, né? Então, anotei várias épocas em que a violência foi a questão assim, principal. Primeiro vem falando sobre o regime político colonial, né? Depois vem falando sobre o extermínio indígena, do racismo, escravidão e subjugação das mulheres, que aconteceu no Império Brasileiro de 1822 a 1889. E aí depois vem as revoltas, né? Revolta dos balaios, cabanagem, sabinada, guerra dos farrapos. Isso tudo a gente poderia colocar como o período da história quando ocorreram aí várias violências e por que motivo as pessoas estavam brigando, né? Neste caso, vocês sabem mais do que eu porque isso acontecia, né? E depois disso ainda vem a República Velha, quando deu início aí à industrialização e urbanização, e com isso aumentou a violência nos centros urbanos. E daí eu acredito que até a época da República Velha seja uma época bem mais propícia para poder falar que daí seria a origem do caso, já que o nosso tempo fala sobre violência urbana, tá? E aí depois da República Velha vem a Era Vargas e aí continua até os nossos dias, tá? Então, períodos históricos seriam esses que, observe, eu tenho uma ideia e eu preciso justificar essa ideia. Então, a minha ideia é violência urbana e eu justifico com o período histórico, tá? Na geografia, eu pensei em a gente colocar a questão das guerras que vem ocorrendo no Oriente Médio, né? Síria, por exemplo, Israel, Palestina, são países que nunca estiveram em paz, né? E por que essas pessoas brigam tanto? Isso é questão que também vocês aprenderam aí na geografia, aprenderam na história também. Por que esses países brigam tanto? Eles brigam tanto que acabam ocorrendo aí as migrações, né? Eles saem do país deles e vão para outros lugares em busca de comodidade, em busca de uma vida mais favorável, ok?
Na literatura literatura e filosofia, no caso, eu coloquei, na filosofia a gente pode utilizar Adorno, que vem falando, ele escreveu um texto que se chama As Influências de Auschwitz no Contexto Carcerário. Então, ele fala, remete à ideia, o que aconteceu no campo de concentração de Auschwitz, né, que de certa forma inspirou o contexto carcerário que nós temos hoje. Claro, também falando de Auschwitz, a gente fala sobre violência, que foi a violência mais cruel que aconteceu, né? E hoje a violência que acontece também nos presídios, nos contextos carcerários, ok? Na literatura, achei um livro escrito por Rinaldo Fernandes que se chama Contos Cruéis. E esse livro, na verdade, vem falando sobre a crueldade e violência no cotidiano urbano. Então, um livro também que, se não der tempo de a gente ler, caberia aí ler pelo menos o resumo, sobre o que esse livro vem falando, para que eu tenha propriedade para argumentar depois. No caso dos filmes, que para mim, filme e música são os argumentos mais fáceis que existem N filmes que a gente pode relatar, né? Como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru. Então, olha quantos filmes que retratam a mesma temática. Então, tudo isso que a gente falou aqui está fora do senso comum. Isto é, poucas pessoas pensariam em argumentos tão inteligentes, em argumentos tão convincentes, em argumentos oriundos, trazidos da parte da minha vida acadêmica, do meu conhecimento de mundo, e faria com que eu saísse do senso comum, que é aquilo que todas as pessoas escrevem. Tudo bem, galera? No próximo vídeo eu quero aí trazer a argumentação a respeito do próximo tema, que pode ser sustentabilidade, adoção ou depressão, que são os 3 últimos aí referentes à questão argumentativa e temáticas da ESA, tá bom? A gente se vê por aí. Se você gostou, se você curtiu, compartilhe, se inscreva nesse canal, faça com que o nosso trabalho seja divulgado, seja incentivado, para que a gente possa cada vez mais poder ajudar você a conseguir o seu sonho. Tudo bem? Um grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau!